a forma com que as pessoas se relacionam e a forma com que elas se relacionam com a empresa e a empresa se relaciona com as pessoas foi modificado. E, de novo, a gente falou alguns episódios para trás, quem quiser resgatar, assiste lá, sobre a questão da pandemia. Exato. Ah, Vanderlei, mas é recente, o impacto pro Vanderlei, tal quanto para a sociedade brasileira, foi muito maior pós-pandemia. Então, tanto é que foi exatamente lá que o Vanderlei decidiu deixar o mercado corporativo em definitivo e voltar para a consultoria. É uma questão de propósito, de objetivo de vida. Qual é o diferencial competitivo das empresas? São as pessoas. Porque você não vai ter duas Maria Fernanda dentro da clínica. Nós não vamos ter duas Mili dentro das organizações onde ela atua. Nós não vamos ter dois Vanderlei, porque nós somos seres únicos. E com todas as nossas qualidades e defeitos, com todas as nossas competências técnicas e comportamentais adquiridas aí ao longo do tempo, nós ainda assim somos o diferencial. Será que todo mundo precisa seguir o líder? Será que cada um não consegue achar o seu tamanho, o seu passo, o seu compasso, o seu ritmo, não é verdade? Então, quando a gente fala dessas mudanças, é porque a gente tem praticado ou exercido essa questão de querer ir na direção que todo mundo vai. E já existem, né? Eu me lembrei de Walt Disney aqui agora, né? Eu quero o impossível, que lá a concorrência é menor. Boa noite, pessoal. Olha, nós aqui novamente. Hoje com um quadro, novidade para vocês. A Plinio Connect vai virar, então, agora às quintas-feiras, 19 horas, ao vivo, aqui com o Vanderlei Angeline e o Elton, da Tech Job. Nós vamos ter o quadro do Fala, Vanderlei! Pois é. Estou pagando a minha língua. Eu começo as minhas publicações, os meus vídeos, dizendo: fala, pessoal. O trem colou e me arrumaram agora esse Fala, Vanderlei, né? Mas vamos lá. E a gente já começou aqui, vocês viram que o vídeo iniciou com a Fernanda com um sorriso, né? E a gente já estava aqui sorrindo, no sentido de que vamos segurar a onda, que o tema hoje promete mais uma vez, como se os outros tivessem sido simples. Verdade. Mas o de hoje fala talvez do ponto, né, mais sensível de muito ser humano, embora não devesse ser, mas é o ponto mais sensível do ser humano, que é o bolso. Com certeza. Então vamos lá. A ideia, pessoal, transformar esse... Tá ruim? A ideia de transformar a nosso encontro ao vivo com o Vanderlei no Fala Vanderlei, né? É justamente para deixá-lo falar a respeito de capital humano, de capital financeiro e de muitas outras coisas que o Vanderlei, durante todos esses anos aí no mundo executivo, presenciou e pode compartilhar conosco, né? Pode trazer para nós aqui em formato de ensinamento, Vanderlei, seria a palavra correta? Meio ousado. Ousado, né? Eu falo que às vezes ensinar é um negócio meio ousado, né? Vamos compartilhar experiências. Compartilhar experiências. Acho que fica mais adequado. Gostei. E a ideia, justamente, é fortalecer, né, isso. Então, são episódios que o pessoal do chat aqui, por favor, mandem perguntas, comentem, né? Todos os episódios a gente tem aí o pessoal comentando, então, mais do que nunca, nós vamos precisar, né, que vocês estejam conosco. Já convido vocês, para quem não estiver inscrito aqui no canal, se inscreverem, dar o like, né, porque assim o YouTube vai entregar a gente para mais pessoas, vai compartilhar, né, o mesmo assunto, que compartilha do mesmo assunto sobre finanças, negócios, né, gestão de capital humano, financeiro, vai chegar para mais pessoas e compartilhem, né, compartilhem com pessoas que vocês acreditam que precisem ouvir essa mensagem, precisem conhecer o nosso canal, precisam estar junto conosco aqui, tá? Quem está no Spotify também, eu vou levar esse vídeo no Spotify, por favor, deem as estrelinhas que vocês achem pertinente aí, né? Esperamos às 5, né, Vanderlei? E hoje a ideia é, já de começo, trazer um tema para o Vanderlei, que é um tema extremamente sensível, como eu já disse, é um tema que provoca
arrepios, acho que na vida de todo mundo, por conta de uma série de coisas que, inclusive, eu quero muito que o Vanderlei fale a respeito disso, por quê, coisa e tal, né? Então, hoje, eu sou só uma porta-voz aqui, né? Então, façam uso daí de todas as experiências que o Vanderlei pode compartilhar conosco. Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos estar com ele falando a respeito de toda essa, de muitas coisas, aguardem, né? Mas de toda essa área executiva dele. E, em contrapartida, aí uma novidade, que até já comentei com o Elton por cima ainda, nem tá sabendo ainda, mas já compartilhei com vocês nos stories ontem na Plim, a respeito de um novo quadro, né, aqui no Connect, que é para convidados. Então, vou começar a fazer convites, alguns já foram feitos, né, especialmente, mas vou começar a fazer convite para alguns empresários, alguns parceiros, companheiros de estrada aí, para vir compartilhar também outras experiências com vocês. Então, em breve, eu acredito que agora, ou no finalzinho de abril, ou já no início de maio, a gente já faça aí o lançamento do novo quadro do Connect, tá bom? Já falei demais, né? Que esse vai ser só o momentinho que eu vou falar, o restante é tudo Vanderlei. E agora eu passo a bola para a gente iniciar falando sobre finanças pessoais, Vanderlei. Vocês viram como é que começou a história, né? Eu sou só um porta-voz. Eu vou contar para vocês, não espalha não, mas quando a gente conversa, quem arruma os temas e faz as pesquisas aí sobre o que o pessoal está falando mais, e a gente busca trazer isso para o pessoal, é a Maria Fernanda. E aí ela fala para mim agora que ela é só porta-voz. Tá tudo certo, estou entregando sim, porque senão, como é que faz? Como é que é? Sou só porta-voz, o chumbo é teu. Legal. Não, vamos dividir o chumbo mais uma vez, como todos que a gente tem dividido aí até então. Mas vamos lá. Eu acho que é muito pertinente a colocação da Maria Fernanda de discutir esse tema. E eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque, na verdade, o tema se coloca entre os dois temas que o Vanderlei se especializou ao longo do tempo. Capital financeiro, capital humano. E as pessoas vão dizer assim, peraí, mas o que capital humano tem a ver com o tema que vai falar sobre educação financeira, sobre finanças pessoais? Porque isso aqui não é tema, né, um alvo apenas de nós, pessoas físicas, indivíduos da sociedade. Isso aqui é um tema que afeta, muitas vezes, as empresas. Então, trazer esse tema para uma discussão é importante. E eu comentava, inclusive, que esse tema já se transformou em palestras, e muitas vezes eu sou convidado a falar sobre esse tema, e aí a gente vai linkar o que eu estou falando, em semana interna de prevenção de acidente de trabalho, lá na CIPAT. Vai falar, mas como assim você vai falar de finanças pessoais na CIPAT? Por conta de estudos que já comprovaram, né, que dificuldade financeira afeta não só as finanças, o dinheiro, ela afeta o estado emocional das pessoas, afeta o ambiente familiar, afeta a concentração e a produtividade dentro do ambiente do trabalho. Então, é um tema que vai além, né, única e simplesmente do desconforto, né, que é a falta de dinheiro, a falta de controle sobre o dinheiro, que é mais por aí, né? Não falta dinheiro, falta controle sobre o dinheiro. Ele traz riscos que vão além, né, dessa questão do controle. Então, dentro da empresa, o indivíduo está endividado, está com problemas, a produtividade dele cai, porque ele passa a ficar preocupado o dia inteiro no como eu vou pagar as minhas dívidas. Há uma perda de concentração, o que leva o indivíduo a ter riscos e acidentes, muitas vezes, de trabalho. Isso sem contar nos reflexos que são num efeito cascata, né? Ele vem ali e começa a afetar o ambiente familiar. Existe a pressão dentro do ambiente familiar. Essa pressão vai para dentro
do ambiente da empresa, e isso cria um círculo que a pessoa vai cada vez mais, se não tiver, de alguma forma, condições de restabelecer essa condição, vai entrar no círculo vicioso e aquilo lá vai só, a tendência é piorar. Então, para alguém que acha que a gente, quando fala disso, está falando do ambiente empresarial, da saúde financeira da empresa, eu acredito que é mais uma preocupação dos empresários, de uma forma geral, que é policiarem, muitas vezes, né, como é que está a condição e o que está levando o teu colaborador a ter perda de produtividade, a ter falta de concentração. Ah, mas eu não vou poder fazer muito, porque eu não tenho condição de ampliar a remuneração dele para que ele conserte essa questão. Eu até acho que está tudo certo nesse sentido. Mas você, como outros empresários já fizeram, pode viabilizar para a tua empresa que essa pessoa aprenda a lidar com dinheiro. E eu vou além, a gente discutia isso hoje de manhã numa roda de empresários. Eu, Vanderlei, acredito firmemente que deveria estar na grade lá da escola finanças. Devia estar na grade da escola empreendedorismo. Mas aí, por exemplo, a gente está ok de falar até nas escolas, mas dentro de casa, às vezes a gente não consegue falar de dinheiro com um amigo próximo. Às vezes tem gente casado que eu já vi que simplesmente não tem uma boa, não consegue colocar o financeiro ali dentro. Eu mesmo já passei por situações financeiras com um noivo, essas coisas. Você fala, eu acho que a raiz, né, o cultural nosso é muito. E isso eu acho que vem fazendo, né, dentro da cabeça. Porque, por exemplo, já começa a hora que a gente tem que trabalhar, fala para o filho. E o papai, você já desprende do filho e fala que o trabalho é aquela coisa, né, chata, e o cara já vai crescer entendendo que trabalhar é ruim. Aí depois vai fazer uma relação ruim com o dinheiro da mesma forma. Porque para trabalhar precisa do dinheiro. O que a gente faz? Tem uma questão cultural aí, Fernanda. Né? O brasileiro, principalmente, tem muita dificuldade não só para se relacionar com o dinheiro, mas para falar de dinheiro. Então, talvez, não sei, é uma forma minha de pensar, a gente vê tanta exposição aí em busca de status, em busca de holofotes, que nas entrelinhas lá está escrito em questão de posição social, dinheiro. Então, a gente quer mostrar para os outros que a gente tem dinheiro. Mas, por outro lado, a gente não gosta de falar de dinheiro. E quando você fala aí, é uma grande verdade, e um pouquinho mais lá para frente, eu fiz algumas anotações aqui, a gente vai falar dessa questão do envolvimento da família na hora de você tentar conduzir essa melhoria aí na condição financeira, porque não é da pessoa, é da família. Independentemente de quantas fontes de renda hajam dentro de uma família, em alguns momentos, se eu não organizar esse arranjo, né, vai ficar cada um nadando para um rumo ao invés de nadar, né, todos juntos com o mesmo objetivo. Então, super pertinente, isso que você colocou é fato. E a gente percebe algumas sinalizações em relação à sociedade, no sentido que, por exemplo, o Brasil é um tabu tremendo. Numa divulgação de uma vaga de emprego, põe lá um monte de requisitos. A única coisa que ninguém põe é o salário. Então não se fala disso. Salário dentro das empresas é sigiloso. Sempre foi. Por conta da disputa, você acha? Por conta da disputa, por conta de quanto o outro ganha. E muitas vezes eu olho só o salário nominal, né? A gente já brincou aqui, a gente olha só as pingas que eu tomo, mas ninguém olha os tombos que eu levo. Então você compara o salário, muitas vezes, sem comparar, né, o que aquela pessoa desenvolve dentro da empresa e as responsabilidades que estão envolvidas para chegar lá. Tal qual as pessoas acham que resolver o problema financeiro é pedir aumento de salário. O problema é um pouquinho mais amplo do que isso, né? Então vamos organizar a nossa linha de pensamento. A gente falou aqui que a dificuldade financeira afeta o estado emocional, afeta o ambiente familiar, afeta a produtividade. Sim. E afeta a concentração.
E, por mais incrível que possa parecer, não é fácil, mas é possível. E depende, tal qual tantas outras questões aí que a gente já discutiu aqui, em dar o primeiro passo e assumir, né, que existe um problema. Na consultoria a gente fala para o empresário, enquanto você não assumir que existe condição de melhorar ou que você está vivendo um problema, você não vai começar a resolver. Sim. Né? A gente já brincou, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. O problema meu de endividamento já vem de longa data e eu não consigo resolver. Talvez porque você não tenha feito, mesmo sabendo da dificuldade, o que deveria ser feito. Você finge que não vê aquela situação e quando você envereda por esse caminho, tal qual acontece nas finanças de uma empresa, na finança pessoal não é diferente. Aquilo você entra numa bola de neve, como a gente fala, e a tendência é cada vez aquilo se avolumar muito mais. Então, depende de uma tomada de decisão e muitas vezes ter esse controle sobre as suas receitas e as suas despesas vão viabilizar os teus sonhos e os teus projetos muito mais fácil do que se você ficar só na esfera do eu quero, eu quero, eu quero. Então, se você quer, meu amigo, vá lá e faça. Tome iniciativas firmes no teu dia a dia, no sentido, como você disse, né? Hoje a gente estava discutindo sobre outro tema, mas se aplica aqui. Quais são as medidas urgentíssimas, de curto prazo, o que eu tenho que fazer agora, porque senão o trem vai babar, como a gente diz. O que eu vou fazer ao longo de um período e o que eu vou fazer para que eu consiga manter aquela situação estável. Porque tem gente que já conta, né, com o dinheiro que vai entrar. E aí entra naquela bola de neve maluca, girando, já não sabe nem para onde correr, e a coisa só vai piorando. Então, tem muito a ver esse tema, não só com a questão das finanças pessoais, que a gente vai falar um pouco aqui sobre como, mas tem muito a ver com essa questão aí de ajustar, né, a vida, o estado emocional e a vida do cidadão. Estou olhando aqui, valeu Ana, Elton, Idelson, Karine, pessoal da Plim Marketing, Paulo César, muito legal vocês estarem com a gente, vão mandando questões, vão comentando, que ajuda a gente perguntar, pessoal, a movimentar. Muito bem, vamos lá. Vamos tentar analisar essa situação de uma forma mais ampla. Onde começa o problema financeiro, seja da pessoa ou seja da empresa? Nossa, resposta de milhões, Elton. Segura. Segura? Aonde? Então vamos lá, vamos dar respostas do milhão. Eu até arrumei na cadeira aqui. À exceção dos herdeiros bilionários, a única certeza que a gente tem nas nossas finanças é que o nosso recurso é limitado. Eu não sou um saco sem fundo. O nosso dinheiro é limitado. A grande dificuldade é que várias pessoas não conseguem enxergar os seus limites. E muitas vezes não enxergam o seu limite porque sequer têm algum tipo de domínio ou controle sobre as suas receitas. Começa aí. Porque eu não pauto a minha receita em razão da minha despesa. Isso é um grande erro nas empresas. Eu preciso ter isso aqui para pagar as contas, meu amigo. Então, você pauta a tua receita em razão das tuas despesas? Ou é o contrário? Eu vou pautar as minhas despesas em relação às minhas receitas. Então, pergunta do milhão, resposta do milhão. A única coisa que a gente tem certeza nessa equação é que o recurso é limitado. Se ele é grande, se ele não é de grandeza que eu estou falando. Porque meu salário é pequeno. Tá bom. A tua grandeza em termos de remuneração não é grande. Logo, as tuas despesas têm que ser gradativamente ou instantaneamente, depende aí da dor de cada um, né, estancadas. Porque se você entrar no efeito bola de neve, e a gente já falou disso na empresa, serve aqui também, quando você não tem resultado, você tem dois caminhos. Ou você aumenta a receita, ou você diminui a despesa. Como no caso do assalariado que a gente falou, é pouco provável que ele consiga, com certa frequência, aumentar a sua receita,
você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que equalizar as suas despesas. Ah, mas é difícil? Não começa, não. Se a gente começar por essa é difícil, as minhas despesas são altas, você não vai encontrar saída para essa encrenca. Né? Então, primeira coisa, recurso nosso é limitado. Portanto, limite os seus gastos mensais à sua renda. E quando eu estou falando renda aqui, eu estou falando só de salário, né? Até porque quando o pessoal é profissional liberal, ou quando o pessoal... Já começaram, né? Não, a pergunta, o Chico foi num lugar agora, meu pai amado. Onde o Chico foi? Eu tenho que trazer o Chico aqui mesmo para conversar, não vai ficar 3 horas aqui. Olha que nós falamos hoje de tarde. Eu entrei tão calminho, olha lá, o Chico está chutando. Já falo sobre isso, Chico. Aguenta nós aí. falamos disso hoje. Já vamos lá. O que acontece, muitas vezes, falando disso, né? Limitar os meus gastos à minha renda mensal. Não estou falando de salário, estou falando de renda. Sim. Porque o cara pode ter salário, ele pode fazer uns bicos, ele pode se virar sim. nos 30. Hoje em dia é muito comum, inclusive, né, complementar a renda com outras coisas, né, com os freelances da vida, com os home office da vida. E ok, está tudo certo, não tem problema não. Legal, mas quanto é isso? E quanto é isso no mês? Ah, mas importa, Vanderlei. No mês eu recebo 10, gasto 9, sobrou 1. Tá, mas em que período do mês você recebe? Em que período do mês você gasta? Porque você vê muitas situações que nessa lacuna de espaço entre a receita entrar, eu tenho despesas. E aí a galera vai para onde? O antigo cheque especial. Isso é antigo, né, gente? Cheque, não tem mais cheque. Raramente as pessoas lidam com cheque, mas eles entram dentro do quê? Do teu limite de crédito lá do banco. Um dos juros mais caros do mercado, à exceção do cartão de crédito, é o saque do teu limite na conta de corrente. Então, é importante não só saber quanto é a sua renda, mas saber também quando é que receitas e despesas acontecem lá dentro do mês. Então, primeiro, saiba exatamente quanto é essa renda e quando ela entra. Ah, mas eu sou profissional liberal, esse negócio varia, você vai ter mais trabalho para estabelecer isso. Mas ainda assim é importante ter minimamente uma ideia de quanto é o meu volume de receitas, que ela vai ser, né, não linear, ela vai oscilar de um mês para o outro. E a pessoa que tem essa renda não linear, ela tem que ser mais cuidadosa ainda, porque ela sabe que num mês está muito bacana, no outro mês não vai estar legal, mas as minhas despesas fixas, como a gente fala, né, aquelas que acontecem todo mês, o valor pode até variar. Mas ela vai estar lá, né? A água, a luz, o telefone, o aluguel, o valor pode até variar, mas ela vai acontecer. Se ela acontecer no mês que a minha renda está menor, da onde eu vou tirar isso? Então, cuidar das finanças, basicamente, é ter o mínimo controle da sua vida e daquilo que você recebe, daquilo que você gasta. Então, como existem várias formas de ganhar dinheiro, cada tipo de renda você consegue avaliar e ter esse cuidado. O assalariado talvez seja aquele que tem melhor condição de estabelecer não só quanto ele vai ganhar, mas quando ele vai ter aquela entrada do recurso. Então, talvez seja um pouco mais tranquilo para ele. O profissional liberal, o empresário, já talvez tenha um pouco mais de variação. Mais o quando, né? Porque às vezes é o quando que pode atrapalhar tudo. Que às vezes, eu recebo bem, mas eu recebo uma vez ao ano. Sim. Tem um amigo o produtor rural. Produtor rural. Pegar por causa do produtor rural. Ele investe no período, né, antes da colheita, da safra, e ele vai ter dinheiro lá. Tanto é que os empréstimos feitos ao produtor rural, o cálculo dos juros é feito pensando exatamente nesses fluxos, né, não lineares. Ele vai pagar quando ele receber. E hoje já existe uma modalidade que você paga com o produto, né? Você não paga nem em dinheiro. Você já faz uma ponte ali e paga com o produto, não paga com o dinheiro. Então, nesse sentido, independentemente de como seja, e cada um sabe onde é a sua dor, né? Não adianta a gente ficar aqui discutindo. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem e a gente fala numa parte depois. Tem que saber quanto é a tua receita. Já que eu parti do pressuposto que a resposta do milhão lá era a renda
ela é limitada, eu preciso saber quanto ela é e quando ela acontece. Segundo passo, já descobri o quanto eu recebo, em que períodos eu recebo, como é que funciona esse meu fluxo, eu vou começar a dar atenção para quem? Para as minhas despesas, para os meus gastos, né? Então a gente já falou aqui, tem alguns dos meus gastos que é o que a gente chama de despesas fixas, ou seja, embora o valor delas possa variar, né, o consumo de água, o consumo de energia, não é o mesmo todos os meses, né? Mas, independentemente do valor, e ainda assim dá para você estabelecer uma média, tá? Ele todo mês está lá. Então, preciso relacionar. Água, luz, telefone, internet, TV a cabo, eu tenho aqui um carnê que eu estou pagando, eu tenho o financiamento do carro, eu tenho o financiamento da casa, ou eu tenho o aluguel. Cara, relaciona lá em que dia do mês eu tenho que pagar esse negócio e quanto é a média do valor. Por que a média, Vanderlei? Porque no começo do mês, às vezes, a conta não está na tua mão. Você não sabe o valor exato, mas monta lá o teu controlezinho com a média. Quando a conta chegar, que você vai lá no teu controlezinho e faz o quê? Você ajusta e põe o valor real e vai monitorando, né? Como se fosse um controle de conta corrente. Isso é controlar suas finanças, né? O saldo inicial, entradas, saídas, saldo final. É isso que eu tenho que controlar. Jogo o valor das metas e depois eu vou, ao longo do mês, eu vou fazendo o quê? Eu vou ajustando. Empresário, serve para você também, tá? Estou falando de finanças pessoais, mas na empresa esse conceito é exatamente igual. Relaciono e vou acompanhando, vou monitorando isso para saber ao longo do mês qual é a variação, como é que vai acontecer. E é importante, inclusive, analisar a variação. Eu costumo pagar de conta de energia R$400 por mês. Esse mês veio 600. O que aconteceu? Tem gente que não tem o cuidado de analisar a conta e saber o que está acontecendo, né? Porque não é só saber o quanto eu estou pagando. O que eu estou pagando? Meu consumo aumentou? Meu consumo diminuiu? Até porque se eu quiser, e a gente vai falar isso já já, se eu quiser controlar as minhas finanças, tem momentos que eu vou ter que reduzir despesa, lembra? Ou aumenta a receita ou diminui despesa. Eu vou ter que reduzir despesa. E eu tenho que monitorar se aquilo está acontecendo. Eu vou deixar tomar banho de meia hora, eu vou tomar banho de 15 minutos. Ainda não deu, vou tomar banho de 10. Ainda não deu, vou tomar banho de canequinha. Não vou tomar banho. Aí eu já acho que é o extremo. É uma forma, mas aí talvez você precisa avaliar uma coisa, né? Tem uma taxa mínima que você paga. Então, talvez não compense, tá, Elton? Se você já está querendo buscar uma saidinha por aí, não compensa. Pô, achei que ia me livrar do banho. Pô. Não. Toma só no sábado, mas continua tomando. Eu tive uma mentoria com um cara, um gestor de tráfego, que tem uma empresa muito grande. Não é muito grande, dentro das proporções dele, até que não é uma das maiores, mas ele deu uma aula para nós e foi assim, foi fantástico. Eu já comentei com vocês aqui, eu já comentei aqui. O Di Santana, tô sem... O Francisco está dizendo que teu áudio ficou mais baixo. Meu áudio ficou mais baixo. Eu aumentei o ganho aqui, mas ela vai corrigir. Aqui, eu vou corrigir. E o Di falou, ele tem 2 missões dentro da empresa. Aumentar a receita e diminuir a despesa. Perfeito. Ele tem reunião de diminuir a despesa. Uhum. Na reunião conseguimos cortar R$10. Beleza. R$10. Eu já te contei, eu instalei controladoria em algumas empresas e fui controller durante muito tempo. E o papel do controller é exatamente esse, o tempo todo perseguir não seria um bom termo, vai? Uhum. Impulsionar as lideranças das áreas de receita a constantemente aumentarem as receitas. E não criar uma relação entre as receitas e as despesas é muito importante. Porque a gente é como salário, né? A gente se acostuma fácil com renda extra. 2 minutos você gastou. Aí eu preciso de um aumento de salário. Fica feliz no primeiro mês, no terceiro mês já está enrolado de novo. Uhum. A gente tem uma capacidade de se moldar às receitas incrível. Então é aquela história. Você tem que o tempo todo perseguir como aumentar suas receitas e o tempo todo pegar as áreas envolvidas com a rúbrica de despesas e o tempo todo perseguir a redução de despesas. No caso da empresa tem a ver até com o que a gente falou na semana passada, né? Eu tenho que arrumar mecanismos de constantemente, o que a gente chama de melhora contínua, né? Constantemente diminuir os meus custos.
Ah, mas é impossível, eu não consigo, amigo. A tecnologia, os recursos, as pessoas, o tempo todo tem condição de inovar, de criar novas formas de fazer o mesmo de uma forma mais econômica. Não deixa a tua empresa chegar naquele ponto, que eu já vi em algumas situações aí, que o pessoal começa a fazer o seguinte: eu só te dou uma outra caneta se você me devolver aquela vazia. Horrível Nossa. isso. Né? Não vou nem falar a outra comparação, que ela é feia, que está relacionada ao uso do papel higiênico. Né? Não vou nem falar. Mas eu já participei de alguns programas que a empresa estava numa situação delicada e as ações passam a ser extremas. E aí aquela história: eu só te dou uma caneta nova se você me devolver aquela e me comprovar que está vazia. Então, aqui, imagina, já que a gente falou de capital humano, o que isso cria dentro da empresa. Traz para a finança pessoal e aquela história, né? Você passa a ser um personagem de novela, né? É aquele que entra na sala e apaga a luz, é aquele cara que desliga, vamos desligar a televisão, que já consumiu muita energia, e aparece o personagem da novela. Não, essa neura abate a todos nós quando a grana está curta. Tudo você começa a achar que está gastando. Tudo você começa a achar que está sendo problema. E é nessas horas que começam a surgir aquelas coisas não previstas, né? As emergências. Então, se eu estou falando aqui de controlar a receita, de controlar a despesa, eu já estou pensando que eu tenho que ir além. Por isso que eu falo, tem que aumentar a receita o tempo todo e tem que diminuir a despesa o tempo todo. Porque eu preciso deixar uma grana, uma poupança lá, né? Para as emergências, meu amigo. Queimou a geladeira. Uhum. Bateram no meu carro. Nossa, ficou doente. Ficou doente. Inclusive, as situações de urgência e emergência são as responsáveis por grande parcela do descontrole financeiro. Então, não é só você prever o óbvio, né? Você tem que estar se preparando para essas situações. E, de novo, isso se aplica ao empresário lá também. Então, ok. Vamos voltar. Mexi com as receitas, mexi com as despesas fixas, e eu também tenho que ter o cuidado com aquilo que a gente chama de despesas variáveis. Né? Aquilo que não acontece todo mês e que normalmente a gente não dá muita atenção. Então, sei lá, é o que eu gasto com alimentação, com o cafezinho, né? Com vestuário, com higiene pessoal. O Elton já não está querendo tomar banho, então não é só energia. Eu tô para te falar que a minha alimentação virou quase uma despesa fixa, viu? Porque eu gasto mais do que isso. Okay. Tá vendo? A questão dos veículos, de manutenção, e um fato que parece ser tão estranho, mas que você precisa computar, que é o teu lazer, meu amigo. Olha, os canais de streaming, né, Vanderlei? Você vai a um lazer, mas na hora que você vê, você tá Netflix, a hora que vê, já tá gastando, sabe Deus quanto. Não, e o que é Esses pior, dias eu fiquei né? assustada de ver isso na fatura. O pessoal até brinca, né? Mas aquela ida na praia que eu vou pagar durante 6 meses. Se nós já estamos comprando peixe e ovo de Páscoa em 12 parcelas, imagina pensar no lazer. Uhum. Então, realmente, as finanças estão arrochadas, elas estão aí apertando, né? Então, vamos lá, tem que ter o mínimo controle dessas contas. Ah, mas isso é só o cafezinho, isso é só a bolachinha, isso é só... Eu costumo dizer o seguinte: 1 mais 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 1 deu 10, facinho. Aliás, sempre me perguntaram isso, né? Em sala de aula, os meus alunos, qual que é a diferença da empresa, em termos de finanças, qual a diferença da pequena empresa para a grande empresa? E eu falo isso de cátedra, acabei de dizer, fui controller, implantei controladoria. A diferença da pequena para a grande empresa no que tange a finanças é que a grande paga um cara para se preocupar com o centavo. Não, mas como assim? Eu vou pagar o salário de uma pessoa para ela se preocupar com o centavo? Porque se você juntar dentro de uma empresa de porte a quantidade de centavos que se perde com desperdício, com retrabalho e com coisas do gênero, dão somas que pagam o salário desse cara e de mais uma meia dúzia no mínimo. Então, isso acontece na nossa vida também, os desperdícios, os retrabalhos, né, dentro da nossa residência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeira coisa, né, vamos pegar um apanhado agora, tem algum tipo de controle financeiro.
Faz no papel, faz no Excel. Tem um monte de commoditiezinhos, né, Sistema, produtinhos aí de prateleira que você pode comprar, colocar no teu celular para fazer esse controle financeiro. Então, tenha um controle. Independentemente do que seja, tenha algum controle sobre suas receitas e suas despesas. Como eu disse, valor médio e datas. Depois você vai melhorando aquele negócio. Isso já ajuda muito, né, a você evitar descontrole, porque te impõe alguns limites. Se eu já sei que esse X percentual da minha receita é comprometida com as despesas fixas, ou seja, dessa eu não tenho como fugir, eu já sei o quanto eu tenho de disponibilidade para o restante das minhas despesas. Então, isso já me coloca alguns parâmetros, alguns limites, para que eu não gaste, né, além daquilo que eu tenho condição de gastar. E eu administre isso ao longo do tempo. Então, faça esse controle, seja lá ele qual for, mas faça. E eu costumo dizer o seguinte, e cuidado com as armadilhas, né? O mercado financeiro, tal qual as nossas finanças, tem um monte de armadilhas. Então, vamos começar por aí. Eu, para minha empresa, ou para minha pessoa física, estou em dificuldade financeira. A primeira coisa que vem, eu preciso arrumar dinheiro. Se eu não tenho a quem recorrer, é muito provável que eu vá recorrer a uma instituição financeira. Primeira armadilha. Os juros no nosso país são os mais altos em relação a vários outros países aí pelo mundo. Então, quando você for contratar qualquer tipo de crédito, você tem que estar muito atento a essa questão. E eu sempre falo, né? Você quer crescer? Faça dívidas, mas faça dívidas que você possa pagar. Se os juros for muito elevado, é pouco provável que você encontre alguma forma de rentabilizar o teu negócio suficientemente para cobrir o capital que você pegou emprestado e os juros, que é o que a gente chama de montante. Capital mais juros é o montante. O montante da minha dívida, que começou lá no empréstimo, lá no capital, vai crescer exageradamente. Provavelmente eu não tenha condição de arcar com isso. Então, os juros do cheque especial, os juros do cartão de crédito, né, entra naquela bola, vou pagar o mínimo, e pronto. Começou a girar a bola de neve. Nossa, né? Senhora. É porque eu fico pensando na questão, Vanderlei, lá da cultura, né? Às vezes eu já escutei muita gente falando, não, empréstimo é assim mesmo, é pagar o juro, depois acaba. E não pensa muitas vezes, não faz a conta no geral, eu tenho entendeu? condição de pagar o juro? Até porque quando a gente fala de juro, tem tudo a ver com o que você está dizendo, a pessoa olha se a parcela se encaixa no meu orçamento. Poucos fazem a conta de o quanto aquela parcela tem embutido de juros. Porque se ela fizesse a conta e descobrisse que ela está pagando 5, 7, 8% de juros ao mês, talvez ele repensasse. Porque 5, 7, 8 de juros ao mês é a mesma coisa que pegar o teu dinheiro, o teu esforço e jogar onde? Jogar na lata do lixo. Alguém que gosta de dar dinheiro para banco, para instituição financeira. Acho pouco provável. Então o pessoal olha, né, o empréstimo, quanto é a parcela? Ninguém pergunta qual é a taxa de juros. Não pergunta, Quanto é a justamente parcela? isso. Por isso que eu falo da educação financeira desde lá da escola. Total. E aí, corroborando com a fala do Francisco, né? Sim, o brasileiro, a cultura, né, latino-americana tem uma tendência de querer se escorar no Estado. E não está muito errado o seu partir do pressuposto que o Estado arrecada tributos para devolver à sociedade. Se isso não acontece adequadamente, é outra história, eu não vou discutir política. Será Mas, que okay. isso não acontece? Por exemplo, a gente tem a questão do SUS, né, que não tem nos outros países. Então, a gente tem... Sim, a gente tem algumas vantagens aí, né, previstas na Constituição da garantia do direito à saúde. Aí nós temos advogado, por exemplo, que a gente consegue, tem muita gente que consegue gratuito hoje. Algumas tem coisas sim. Coisas, né? Falar de saúde no Brasil, tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar, é um tema temerário que levaria
umas 3 ou 4 reuniões desta nossa aqui para bater papo. Mas eu digo assim... Mas, ok, você está certinha em afirmar... Será que não é isso que causou sim, essa... Sim, eu entendo minha forma de ver, tá? Que tudo que parece que é gratuito, as pessoas não dão valor. Ah, não, é fato. Muita gente, só a questão do SUS, por exemplo, é isso. Muita gente que eu já vi falando que começou a dar valor na questão do SUS depois que viajou para fora e precisou e viu que não tem, ou Outro que dia, aposentadoria mesmo nos Estados Unidos não tem. Eu escutei um desses influencers falando na internet que ele assessora brasileiros que chegam lá nos Estados Unidos. Ele está falando que o pessoal mantém o plano de saúde aqui no Brasil, porque proporcionalmente é barato. E se alguma situação exceder, né, a complexidade, é mais barato vir para o Brasil e fazer o tratamento aqui do que acontecer isso lá fora, pelo custo, né, da saúde lá fora, que não é garantido aí pelo Estado. Então tem algumas questões aí que a gente tem que, como eu digo, né, cara, se você não lê, se você não se informa, você é obrigado a aceitar o que os outros te falam. Total. E, cara, te falam muita besteira. Se liga, vai pesquisar, vai olhar, porque tem muita coisa aí dentro desses mecanismos que é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu diria até que tem gente que entrou aqui e vai sair, porque esse papo aqui é papo que dá dor de cabeça, como eu costumo dizer. Agora, quem acredita que informação, conhecimento é importante ligar algumas pontas que parecem soltas, parecem não ter relação, mas elas se relacionam muito com o que a gente está falando. Olha como é que a gente abriu o leque dessa nossa conversa, a gente foi para dentro da empresa com produtividade, com riscos, e a gente está indo agora em algumas questões aí institucionais, né, do Estado, da Constituição, ou coisa do gênero. Então, realmente é isso. Aliás, eu acho que se a gente tivesse mais informação, mais conhecimento, por isso que eu bato na tecla do dentro da grade da escola, nós não aceitaríamos tão fácil assim algumas coisas que a gente aceita aí no nosso dia a dia, né? A gente paga uma conta muito cara para algumas coisas que a gente não tem, e isso onera uma boa parcela aí da classe trabalhadora e dos empresários principalmente. Então o negócio é bem complicado. Mas vamos voltar para a nossa praia. Então a gente falou aqui de juros. E aí você tem alguns mecanismos, né, para poder trabalhar essa situação. Já houve várias vezes aí que eu escutei o pessoal falando de uma forma muito negativa sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito é um mecanismo. Se você souber usar... Não é salário, né, Vanderlei? Sabe? Não é renda extra. Exato, renda Tal extra. qual o limite de crédito lá do cheque especial, também não é. como cartão de crédito, como um carnê, né, como o pessoal falava anteriormente, isso não é uma renda complementar. Embora a gente saiba que o pessoal acaba entrando nessa linha e aí passa a ser. Porque se o dia cortar o cartão de crédito, dançou. Por quê? Porque passou a incorporar a renda. O cara fica vendo a data que vai virar fatura para fechar, para ver quando é que ele consegue fazer a despesa, não está numa boa data do meu cartão. Acho até que trabalhar com essa questão das datas do cartão, no que a gente chama lá do crédito rotativo do cartão de crédito, é inteligente. Você tem 30, às vezes 40 dias para pagar uma despesa, e é tão interessante para o consumidor final que os bancos já estão conversando para acabar com essa questão do crédito rotativo. Mentira, né? Que tem que ser parcelado e vamos ver como é que fica. Então, ok. Gente, existem coisas que têm o lado positivo e tem o lado negativo. Eu costumo brincar que é como uma pessoa, né? Ele tem do lado de cá um carinha legal falando para você, cuidado, fique esperto, você não pode viajar agora, você não pode fazer essa despesa. E tem um carinha aqui não tão legal, mas que é o cara considerado legal pela maioria, que vai te falar, vai pro boteco, vai viajar, né? Pode comprar aquele trem. Primeiro eu, depois as dívidas. Troca de carro, né? Faz a dívida e depois a gente vê como é que paga. Para quem tem uma renda substancial, ou como eu disse, né, é herdeiro, tá tudo certo. Para a grande maioria da população, é os caraminguazinhos contados, né?
E o pior, né? A tecnologia, a gente fala muito disso nos nossos encontros. Antigamente você tinha papel moeda no bolso. Então você controlava, né? Quando você está gastando, está acabando. Hoje em dia nem isso tem mais, meu colega. Não. E aí algumas pessoas perdem a noção do quanto está gastando. Vai lá, passa o débito, vai lá, passa o crédito, vai lá, passa o Pix hoje, né? Vai lá e faz, papapá, e no final de semana, na hora que ele vai fazer a conta, ele fala, pronto, enrolou. Então, algumas coisas que a gente tinha lá, que ajudavam, né? Dinheiro no bolso, pegava, muitas pessoas tinham um hábito lá atrás, né? De pegar o dinheiro para o fim de semana. Era uma forma de limitar teu gasto, né? Estou pegando aqui X reais e é isso aqui que eu tenho para gastar para o fim de semana. Ah, vamos no segundo. Não, tem dinheiro, não. Os sistemas eletrônicos trouxeram um agravante a essa situação. Porque se eu não tiver algum controle, cara, eu vou passando o cartão, eu vou passando o Pix, eu vou passando o crédito e está tudo certo. Depois eu vou lá e vejo o tamanho do estrago. E depois que o estrago está feito, meu amigo, não tem jeito mais não. Então, ok, tem mecanismos que podem ser muito legais se eu souber como ele funciona e se eu souber usar. O cartão de crédito é uma situação interessante. É igual o Chico está falando aqui, ele é um círculo vicioso, né? Porque, por exemplo, eu conheço gente, Vanderlei, que faz do cartão um próprio salário. Então, a pessoa recebe o salário, paga o cartão, gasta o cartão, paga. É isso. E tem gente, assim, que eu já conheço gente que usa os pontos do cartão para viajar. Isso que eu ia falar. Se você conhecer como funciona, de novo, né, gente? Informação, conhecimento ou viagem de graça. Escuta o que os outros dizem. Você concentra os teus gastos, em vez de ficar passando débito, em vez de andar com dinheiro no bolso, concentra os seus gastos no cartão. Você tem as vantagens dos programas de pontos, de milhagem, sim, o que for ali, sim, que você pode fazer. Se você administrar bem as datas de corte do cartão e os vencimentos dele, você alonga prazos, mas precisa conhecer como é que funciona. De novo, por isso que é importante você ter informação, por isso que seria importante você ter educação financeira, né, dentro dos currículos aí do aprendizado. E o Francisco tem razão, é um círculo vicioso. Por isso que você precisa conhecer como é que funciona a ferramenta. E quem tem cartão de crédito já percebeu, eles começaram a alongar. Antes a fatura cortava dia 10, agora já corta dia 12. A outra cortava lá dia 25. Não, e o limite que vai aumentar? Aí você faz despesa até o dia 30, está incluindo na fatura. Eles estão antecipando. Tinha 1.000, de repente agora você olha lá 5.000. Fala, gente. E devagarzinho eles estão criando formas de antecipar a receita. Porque à medida que ele alonga, ele põe mais coisas para você lançar naquela fatura. Era dia 25, agora eu corto dia 30. 5 dias a mais para você botar dinheiro naquela fatura. Então, quem contava com aquela história, não estou numa boa data da meu cartão de crédito, eu preciso esperar 2 dias porque a fatura vira e a bandeira zero, eu começo de novo, agora tem que tomar cuidado. Fica ligado, porque eles estão reduzindo esses prazos, né, de extensão, aumentando a amplitude da fatura. Então tem que tomar algum cuidado, porque esses mecanismos mudam aí, né, constantemente. Agora, não, eu não quero me endividar, o pessoal é mais conservador, né? Comprar à vista. Comprar à vista pode ser uma boa alternativa. Só que, de novo, você precisa ter informação suficiente para ver se aquela compra à vista que você está fazendo, né, e o desconto que você deveria ter em relação àquela compra, ele está sendo colocado na conta ali. Por que eu estou falando isso? A gente vê muito no mercado, né? Ah, o preço à vista eu te faço em 3 vezes. Desculpa, não. Se você está fazendo em 3 vezes, você tem 30, 60, 90 dias de defasagem no teu fluxo de caixa. São poucas as empresas hoje que têm fôlego financeiro para suportar o cliente durante 90 dias. Então, pode conversar direito com o cara que o preço à vista não é aquele que ele te faz em 3 vezes. É menor do que isso, porque nesse preço à vista não está o custo financeiro desse dinheiro que ele está bancando a brincadeira para você. Então, quando o pessoal fala, não, o preço à vista é igual ao preço parcelado, não sei. Não é, gente. Não é, porque dinheiro custa. E o empresário, a loja, o estabelecimento,
vai fazer, né, essa conta e vai colocar o custo financeiro disso lá no preço do produto. Uhum. Se você não pedir o desconto, meu amigo, muito provavelmente você está fazendo um péssimo negócio em comprar à vista. Ah, mas Vanderlei, como é que faz? Vai lá, busca conhecimento, aprenda a fazer conta, né? Cálculos financeiros, que você vai, com certeza, minimizar um pouco, né, das armadilhas que a gente está falando aqui. Vanderlei, me permite também, Maria Fernanda, Lógico. jogar um pouquinho de pimenta nesse caldeirão? Por favor. Cimento. Outra tremenda armadilha. A sua pergunta não apareceu, ficou muda. Mentira. Sério? Ficou. Vai ter que repetir a fala, hein? Oh, meu Deus do céu. A outra câmera, então, não pegou. É. Vai lá. Vamos lá, vou resumir, então, a pergunta. Isso, O que eu fiz, bora lá. a pergunta do Vanderlei é o seguinte. Existem boatos na internet, existem informações, eu gosto de chamar de boatos porque não são coisas que a gente não classifica. Existem boatos na internet que pessoas que com poder aquisitivo maior, e aí a gente entra na questão de classes sociais, é uma coisa que eu não gosto de abordar, que as pessoas têm um saldo positivo no banco, esse saldo positivo no banco gera juros positivo, e as pessoas nessa classe maior, a classe A, elas gostam de parcelar as suas compras, porque assim o saldo positivo quita o saldo negativo do parcelamento do cartão. Então elas acabam achando que uma coisa faz pela outra. E aí essa mensagem se propaga para alguém que está numa classe C, classe B, né? E as pessoas acatam isso como uma verdade. E aí eu gostaria que o Vanderlei comentasse sobre esse tipo de ação e sobre também a questão de classes. Vamos lá, acho que não é uma questão de classe. Porque tá cheio de gente que vem de uma classe, né, que a gente vai distribuir desse jeito, elevada, que não sabe lidar com dinheiro. Até porque nunca precisou. É herdeiro, Não né? tem nada. O dinheiro, a relação A preocupação do dinheiro dele, não tem. o quanto vale um objeto para ele, não tem essa relação de equivalência de muito ou de pouco. Eu diria até que as classes menos privilegiadas, vamos chamar assim, têm muito mais condição de fazer esse controle financeiro do que quem tem muito dinheiro e não soube. E talvez não teve esforço para ganhar. Né? O dinheiro vem, por algumas questões, não tem o esforço de ganhar. Porque quem trabalha para ganhar o seu dinheiro honestamente, esse controla o dinheiro. Porque ele sabe que ele é limitado. Agora, vamos falar sobre o que você colocou, que eu acho que tem tudo a ver. Eu ia tocar nesse ponto já, mas eu acho que é super pertinente o que você colocou, que é o seguinte. Como é que funciona o sistema financeiro? Eu pego o dinheiro de o dinheiro não é do banco, da instituição financeira. Aquele dinheiro está lá porque algumas pessoas colocaram aquele dinheiro lá numa aplicação financeira, como você colocou. Seja ela a malfadada poupança, você sabe que vai ser 0,5% ao mês, 6% ao ano. Péssima aplicação, diga-se de passagem, mas ok, volume considerável, brasileiro, aquele cara que tem pouca grana, tá tudo certo, coloca o dinheiro na poupança lá. É o que ele sabe, pelo menos. Né? Alguém coloca o dinheiro no banco através de um investimento, né, de uma aplicação ou coisa do gênero.
O banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. O que acontece é que, nominalmente, o juro pago na aplicação é infinitamente menor do que o juro cobrado pelo empréstimo. O banco fica com o quê? Com a diferença. Então, eu pego R$1.000 seu, te remunero aí a 1%, e empresto a 5%. Fica com os 4. Eu fico com a diferença, ok? E sai todo mundo feliz. Porque quem está aplicando, o mercado é assim, eu estou aplicando a 1, está tudo certo. Quem está tomando não tem alternativa, estou tomando a 5, está tudo certo. Vai ter um coro de gente de instituição financeira querendo bater no Vanderlei. Nesse sentido, o brasileiro é criativo, e a gente está falando aqui, e inventou sistemas cooperativos de crédito. Que como ele não tem o foco no resultado, na rentabilidade, as pessoas colocam dinheiro dentro da cooperativa, do sistema cooperativo, e o dinheiro fica girando entre eles. Isso torna o dinheiro mais barato, vamos chamar assim. Então, existe até, e eu costumo falar disso, né? Mas eu estou meio endividado, eu preciso começar a fazer uma poupança. Se você tem para fazer uma poupança e tem cartão de crédito para pagar, meu amigo, não faça a poupança, paga o cartão de crédito. Porque a taxa de juros do cartão de crédito é infinitamente superior à taxa de remuneração, por exemplo, da poupança. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas situações. E, de novo, é buscando informação, é buscando conhecimento para poder articular. Mas eu sou trabalhador, minha renda é pequena. Por quê? De novo, é só uma questão de quê? De equivalência, né? De volume. R$1, se 1.000 para você é o suficiente, ou não é, mas é o que tem para hoje, né? Como a gente costuma dizer, eu tenho que administrar bem os 1.000. Né? Então, como eu falei na empresa, eu vou administrar centavo, cara. É a hora de fazer a coisa virar. Então, super pertinente o que você falou, porque o mercado fala muito disso, né? Não, põe o dinheiro lá na aplicação e o juro da aplicação vai para... Cuidado para olhar do que é que nós estamos falando. Eu estou falando, preciso economizar dinheiro, vou pôr na poupança. Mas se você está devendo cheque especial, se você está devendo cartão de crédito, ou tem um financiamento, muitas vezes, né? Vou pagar. Porque senão eu vou estar aqui aplicando, recebendo 0,5% e pagando 5% lá na outra ponta, 3% lá na outra ponta. É o controle mesmo que você falou, Vanderlei. Vai ter que fazer conta, não adianta. Né? Não, se aí você, no caso desse, se não faz ali, acaba tomando e já que eu já rasguei a seda em cima das instituições financeiras, e não se esqueçam que além da taxa de juros, a instituição financeira cobra imposto e cobra taxa dentro de um financiamento. Por isso que quem não sabe fazer conta, é um alerta para o pessoal, né? Você vai lá fazer um empréstimo de X mil reais lá para comprar o teu carro. Faça a conta, meu amigo. Porque os caras embutem ali taxa, embute lá IOF, que é imposto, não tem como fugir, embute mais uma meia dúzia de perdulicário, e na verdade o que ele te dá é o valor da parcela. Você acha que está tudo certo e toca a vida. Só que o cara te enfiou goela abaixo um monte de encrenca, não estou nem falando aqui de venda casada, de seguro ou de outros perdulicários. Eu estou falando de taxa de juros. Né? E todas as outras coisas que você vai pagar, que ele põe lá na continha, né? Faz a conta da parcela e te dá o valor da parcela. Só que além do valor do empréstimo, ele botou lá uma taxa de abertura de crédito, uma taxa disso, uma taxa daquilo, que eles dão os nomes bonitos para o negócio e enfia a goela abaixo para o consumidor. E a grande maioria, desculpe, não lê contrato que assina, não vai decompor lá o valor da parcela para ver como é que você chegou lá no cálculo dos juros e acaba engolindo isso aí de bate-pronto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com relação à taxa de juros, com impostos, com taxas, tem que tomar muito cuidado com cédula de crédito, né, o contrato, leia aquele troço direitinho, porque sempre tem algumas questões ali a serem avaliadas. Hoje em dia o mercado financeiro como um todo está bem mais regulado, está bem mais confiável, né? Ainda assim, nós estamos falando de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, por dinheiro a gente já perdeu esposo, já perdeu amigo, já perdeu um monte de coisa por aí, que é o que você acabou de falar lá, né? Então, é bem por aí. Uma outra pergunta, Vanderlei. Diga. Voltando lá à questão que você falou do pagamento à vista, né?
Eu já ouvi muitos casos, e eu mesma já passei por algumas questões enquanto empresa. Por exemplo, às vezes, já escutei com o produtor rural, tá? Então, pagar à vista, porque muitas vezes ele não tem o cartão, muitas vezes ele não tem. É uma relação um pouco diferente, tá? Por uma questão ali de cultura e tal. Mas, em determinado momento, ele precisa, às vezes, fazer alguma coisa com a empresa dele. O produtor rural, ele não é empresa, né? Talvez as pessoas não saibam disso, mas ele não é empresa, mas ele precisa virar empresa, às vezes, em decorrência do negócio, próprio negócio, mas ele está acostumado a pagar à vista. Mas, em um determinado momento, ele precisa fazer uma movimentação bancária e ele passa um monte de milhões na conta dele, mas ele não tinha feito movimentações bancárias ou gasto de um cartão ou um boleto de um computador que fosse no Magazine Luiza, sei lá. E aí a instituição simplesmente não vê ele, porque ele sempre colocou a moeda ali, trocou aquilo e pagou à vista e tal. Fala um pouquinho dessa relação, porque é como se fosse que estivesse criando um relacionamento, né, que eu estou falando de gasto, mas eu tenho que criar um histórico financeiro, até para mostrar para a instituição que eu mereço, talvez, não é nem questão de crédito, não é nem questão de empréstimo, não é isso. Mas a questão de repente, vou precisar comprar uma máquina, e aquela máquina custa 5 milhões, eu só tenho 3, preciso de 2, pagar um juro muito baixo numa cooperativa de crédito, mas eu não tenho movimentação bancária, embora dentro da minha conta passe milhões, o banco não consegue ver aquilo como algo positivo. As cooperativas de crédito melhoraram bastante. Acho que pode tirar nesse né? caso, mas comigo o que aconteceu foi falta dessa movimentação. Imagina o seguinte, vamos falar de mercados, né? O mercado brasileiro ele é muito resistente a dar crédito. A gente tem muita dificuldade, o empresário, seja ele produtor ou rural, ou não, tem muita dificuldade de acesso ao crédito. Porque ele exige garantias? Tem. Porque ele exige garantias. Porque a taxa de juros é alta? E porque a cultura, de novo, falando de cultura, não ajuda. Você vai para outros mercados, o mercado americano, por exemplo, quanto mais você toma crédito, mais pontos você acumula. Né? Que era aquele cadastro positivo que até hoje a gente não viu, de fato, o efeito disso. Né? Em alguns mercados, quanto mais você toma crédito, maior pontuação você tem. Não pela pontualidade, mas por consumir crédito, porque o mercado entende que essa bola girando, o dinheiro não tem que estar aplicado, o dinheiro tem que estar onde? O dinheiro tem que estar girando, tem que estar fazendo mais dinheiro. Então, o mercado brasileiro, nesse sentido, ele não colabora muito com o empresário, tal qual ele não colabora, de certa forma, com a sociedade como um todo. Então, algumas coisas aí precisariam ser revistas, até porque a gente já não tem mais aquela relação de dependência que a gente tinha antigamente como instituição financeira física instalada lá na praça. Né? Hoje em dia você já pode buscar alternativas de crédito aí em várias localidades, instituições virtuais que se estabeleceram muito bem, obrigado, né? E tem as mesmas garantias que tem uma instituição física lá. Então, o mercado precisa dar uma repensada nessa questão aí, porque ela é bastante delicada. E não soma, tá? Não soma. Se você não tem um histórico de relacionamento com a instituição financeira, você muitas vezes vai ter dificuldade. Por isso que a gente fala muitas vezes, o banco tal tem taxa X, tem taxa Y. Muito do que está relacionado à taxa de juros, principalmente para empresários, aí falando um pouquinho, está relacionada a relacionamento que ele tem com o banco. Então, normalmente, se eu tenho lá a aplicação que o Elton estava falando, eu tenho alguns produtos do banco, eu tenho seguro, eu tenho... Né? Existe uma tendência de você ter melhores taxas em algumas negociações. E, de novo, nesse sentido, as cooperativas de crédito têm atuado muito interessante, porque, além de tudo que você consome em termos de produto, a cooperativa te devolve. Além do resultado lá ser dividido, ela te devolve alguns bônus pela utilização de produtos. Então, é uma tremenda sacada, funciona no mundo inteiro, não seria diferente aqui no Brasil, e a gente tem que começar a olhar com bons olhos. Não estou fazendo aqui propaganda de nenhuma instituição, não. São mecanismos que o mercado está colocando aí, né, que estão à nossa disposição, que a gente tem que fazer
uso deles, né? Então, a gente tem que levar essa premissa importante. O dinheiro aplicado, o dinheiro que eu tomo, as métricas, né, a taxa de juros é diferente. Então, preciso olhar. E aí, tem uma diferença, inclusive, entre empréstimo e financiamento, né? Falando aí sobre o tema. Quando eu tenho garantia e quando eu não tenho garantia. Se eu vou fazer um crédito pessoal, tenho garantia nenhuma. A garantia sou eu, como a gente brincava, né? Os juros, ele é pautado em razão do risco. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Então, se eu pegar um empréstimo pessoal, a taxa de juros é maior. Por quê? Porque não existe garantia, o risco é maior. Eu estou financiando um automóvel. O automóvel é colocado em garantia. A partir daí, o risco da instituição é menor. A taxa de juros tende a ser menor. Por conta do bem. Sim. Por conta do risco. Do risco. Né? Porque o bem é dado em garantia pelo valor a receber. Se você não pagar, eu vou lá e tomo o bem. Então, o financiamento de imóveis, o financiamento de automóveis, de bens que podem estar atrelados a uma garantia real, como a gente chama no mercado, eles tendem a ter uma taxa de juros menor. Por quê? Porque ela está relacionada com o fator risco. Crédito pessoal, o consignado, né, falando de crédito pessoal, o consignado tende também a ter uma taxa menor do que o crédito pessoal. Porque ele está atrelado à instituição. Porque a instituição já ancora na tua receita lá da aposentadoria ou do teu salário, que a hora que o dinheiro cair, eu tomo. Já tira. Então eu não vou lá pagar e eu não posso deixar de pagar. Ela já toma, né? Então, de novo, o risco é menor e quando o risco é menor, a tendência é que a taxa de juros também o seja. Vanderlei, me explica um pouquinho sobre o conta garantida. Até a Fer entrou aqui, agora a gente estava conversando sobre isso esses dias. Me explica um pouquinho sobre o conta garantida. O que é isso? Isso já mudou tanto aí ao longo do tempo, e tem algumas modalidades. Mas vamos falar sobre a mais comum aí do mercado. Eu, empresa, tenho lá uma aplicação no banco. O banco me garante que até o limite daquela minha aplicação eu tenho uma taxa de juros diferenciada. Então é a mesma relação que você acabou de falar. Mas aí é o seguinte, ela tende até aquele limite me dá condições diferenciadas realmente, tá? Ah, tá. Não é taxa de mercado. Eu vou pagar para ele, sim, um valor, mas eu vou pagar um valor bem menor do que o mercado para ser compatível com a outra ponta do investimento. Mas vamos supor que eu coloque lá um imóvel, por exemplo, no conta garantida. Ele não é que ele fica vinculado. Eu posso eu posso vendê-lo ou não? Não. Se tiver vinculado, não. E se não tiver vinculado, não é garantia real. O fato de eu ter um imóvel, como o pessoal tem... Antigamente o pessoal tinha essa mania com aluguel, né? Eu vou ser fiador e eu quero um fiador com imóvel. Por quê? Porque você gravava lá no cartório que existia sobre aquele imóvel a garantia de um aluguel. Isso é tão caro hoje em dia, né? Você fazer essa transação em cartório, que isso caiu por terra. E os mecanismos novos aí de carta de fiança ou de alguns créditos aqui em até Franca baseado ainda no teu cartão de muito, pouco. Aqui em Mas ainda... outros mercados usam isso Pula. aí com frequência para o aluguel, né? Você joga até no próprio cartão, ele garante lá aqui em com uma Franca só fiança tem uma bancária. imobiliária que faz isso. Eu já ouvi relatos nesse sentido e também fiquei meio assim sem entender de novo. Não é mecanismo de crédito, é cultura. Franca só tem uma imobiliária que faz isso. Então, de uma forma geral, o melhor caminho para o empresário, seja na conta garantida, seja onde for, cara, é buscar alternativas, é pesquisar mercado, é não ficar preso a mas eu tenho uma relação com esse banco há 300 anos. Cuidado. É que às vezes cai, vou né, justificar minha sardinha aqui. É que às vezes cai, Vanderlei, por exemplo, eu tinha uma relação muito boa com o meu banco no Santander, por exemplo, com a minha gerente, coisa e tal. E aí, por questões de ficar escutando outros tipos de informação, fui para uma cooperativa, entendeu? E aí a relação mudou. A relação mudou completamente.
E aí eu amarguei um tempinho ali para poder fazer a mesma relação que eu tinha no Santander na cooperativa. E vou te falar que ainda nenhum chegou perto. Então hoje eu choro a minha relação com o Santander. E aí vai ter um monte de gente falar assim, pelo amor de Deus, como é que você fala um negócio desse? Porque, ó, mano, ele entrou na frente da câmera. Sério? Eu fui passar despercebido aqui para pegar água e me pegaram de costa. Que vergonha, gente. Perdão. Garantia fidejussória. Garantias pessoais, embora possa ter, não são bens que respondem de maneira automática. Ah, são modalidades. É isso que eu estava conversando até com a Fer. Garantias reais, existe um gravame O Chico é público. advogado, não é? O Chico é. Tá, tô bem assessorado aqui. Obrigado, Chico. É advogado. E aí, Vanderlei, hoje eu choro a relação que eu tinha com o banco anterior. Então, infelizmente, por isso que a gente talvez escute isso, sabe? Mas eu tenho um relacionamento por conta das facilidades. Que, infelizmente, a gente vive numas, né, que é difícil. Você sabe, né, a minha relação com o financeiro não é uma boa relação, porque eu não entendo, porque demora para cair a ficha por muito tempo, né, que a gente falou do empresário pato, né? Quando eu comecei com a empresa, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tenho que aprender? Até que escutei a Luiz Helena Trajano falando que a gente tinha que tomar conta das receitas, do fluxo de caixa e das vendas. Eu falei, pronto, é o fluxo de caixa, eu só vou ficar de olho nesse cara aqui. Mas não é, o negócio é muito mais embaixo. Vamos lá. Primeiro, desculpem, tá? A câmera aqui é fogo cruzado e a Anta não percebeu que entrou na frente da Fernanda. É que fala feito um papagaio, a goela seca, tem que buscar água. E é água, tá, gente? A canequinha não é para disfarçar nenhum tipo de bebida, não. É água. Mas vamos lá. É muito estranho até, às vezes, você falar o seguinte, mesmo quem conhece um pouco de finanças, ainda está limitado a essa relação despesa e receita. Também acho. Então você conhece, mas, cara, às vezes você está de mãos atadas. Não tenho dinheiro. Sim. Como é que eu faço? Porque quem olha assim e fala, o Vanderlei está falando sobre esse assunto, nunca pagou juro na vida dele. Na época do cheque Sim. especial durante muito tempo, né? Os meninos pequenos pagando hospital, pagando isso, pagando aquilo. O descontrole não é de vocês, gente, é de todos nós. Em algum momento da nossa vida a gente se apertou. A questão é que, conhecendo os mecanismos, você vai tateando, você não vai ficar livre do juro, você não vai ficar livre do descompasso financeiro. Mas talvez, conhecendo melhor as ferramentas, você se atole menos nas Sim. dívidas e a sua recuperação vai ser mais rápida. Se eu Você não tem conheço... consciência ali, né, Vanderlei? Isso, principalmente consciência. E, além disso, a questão de conhecer os mecanismos é encurtar o prazo de recuperação. É como acontece com a economia. A economia, muitas vezes, ela tomba muito rápido, em razão de alguma situação qualquer aí do mercado, mas ela normalmente leva muito tempo para se recuperar. Qualquer nação passou, vai passar por isso, tal qual cada um de nós, ou passou, ou vai passar por isso. Nós não estamos acima aí de qualquer suspeita. Advogado aposentado. Tá brincando. Tá mais ou menos que nem eu, Chico. A gente se aposenta, mas não perde a vontade de poder ajudar, de poder colaborar. É isso aí. Obrigado por você estar sempre participando e colaborando com a gente. Verdade. Vamos lá. Então, falando sobre essa questão do descontrole, a gente já falou de algumas modalidades, a gente falou de algumas coisas, né? Então, é importante, né, a gente ficar sempre muito ligado nessas alternativas. E eu acho que, como tudo na nossa vida, é aquela questão de atitude. Tomar uma atitude. Total. Quando você entra na questão do descompasso financeiro, você muitas vezes fica brigando com você mesmo, né? Os carinhas aqui no teu ombro. E você fica se enganando. A situação vai melhorar,
vai dar um jeito. Mas não faz nada. O mês que vem aquela conta vai vir menor, o mês que vem não tem aquela lá, o mês que vem não tem a outra, mas aí, putz, você esqueceu, agora vou ter que renovar o seguro da casa, vou ter que pagar não sei o quê, e aí eu vou ter que... Sempre tem alguma coisa. Então, eu sempre brinco muito, né, que a atitude nessa situação, tal qual acontece lá na empresa, tá, na tua vida financeira, pessoal, atitude. Chega uma hora que você tem que falar assim, ó, chega de desculpa. Chega de passar, tentar alisar uma situação que está me levando para algo desesperador. E eu separei aqui 5 frases Por gentileza. perigosíssimas que a gente usa de uma forma muito constante e muito maluca, né? Primeira, que joga contra o que a gente já defendeu aqui. Ah, mas não é gasto, é investimento. Tudo certo. Cadê os barulhinhos do Elton aí? Agora, qual que é a garantia do retorno desse investimento? Eu escuto, vou trocar de carro, porque meu carro está começando a dar um pouquinho de trabalho, parari. É investimento. Carro é investimento? Nunca foi, nunca vai ser. Ainda mais no caso do Brasil, que mais de 90% da frota é comprada, né, financiada. Então, você compra um carro caro, que desvaloriza, paga juros sobre aquele troço. Então, compra um de 100, pago 200 e vendo por 50. É bem inteligente, investimento, excelente investimento. Então, para com esse papinho de não é gasto, é investimento, tá? Outra frasezinha, não, mas é garantido. Nada nessa vida é garantido, acabou. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu vou deixar dívida para minha família? É garantido? O que é garantido nessa nossa vida? Só se for o cara lá de cima. E mesmo assim, conforme eu brinco muito, né? Dá força para ele também, né? Não, cara, dá uma força em só cima, milagre. Tá? Mas dá você uma forcinha também, porque sozinho ele não consegue fazer o trem, não. Ele não vai te livrar das dívidas se você fez tudo aquilo de forma consciente, né? Se atolou de propósito naquele trem, sabendo que ia dar BO. Aí o cara lá vai falar, agora você fez? Agora quer que eu resolva, tô aqui, né? Tá? Mas Deus lhe pague. Deus lhe pague. Dá teus pulos. Outra frasezinha, né? Eu mereço. Essa é a melhor de todas. Eu trabalho muito. Uhum. Eu mereço comprar tal coisa. Eu mereço fazer tal negócio. Eu mereço. Aí é o seguinte, se eu estou feliz, eu mereço. Aí eu estou triste. Mereço também. Mereço. E de merecimento em merecimento, você vai se atolando cada vez mais. Opa, bati no microfone. Hoje eu estou uma coisa de louco. Entra na frente da câmera, bate no microfone. Você vai se atolando. Não tem jeito. Outra frasezinha típica. Mas é só dessa vez. Não é. Se você abrir uma brechinha para o só essa vez, você vai fazer de novo. Pior. Então são frasezinhas, né, que a gente usa diariamente e que levam a gente cada dia mais perto do abismo. Né? E a última, mas eu preciso. Você precisa? Então, analisa a diferença entre desejo e necessidade que você já responde isso. Eu preciso porque é uma necessidade ou eu preciso porque é um desejo? Tem uma diferença entre desejo e necessidade. E essa diferença entre desejo e necessidade cria aquilo que hoje nós mesmos deixamos muitas vezes de lado, né? Que é o princípio da urgência. Porque tudo parece ser urgente. Que é a era que nós estamos vivendo. Né? E quando você fala de dinheiro, a urgência passa a ter, né, uma relevância menor. Porque não é o que é urgente, é o que é importante. Porque quando você entra no buraco, meu amigo, não ter dinheiro para comprar o supermercado do Elton lá, para a família, não ter dinheiro para pagar as contas, na hora que você começa a ver a energia está prestes a ser cortada, já cortou a água. Agora vocês entendem porque que no começo eu falei que isso deixa o cara transtornado? Na hora que você entra nesse ciclo, você não encontra saída. Até porque tem coisas que eu não consigo reduzir quando despesas e eu não consigo aumentar enquanto as minhas receitas. E aí,
entra pegar o gancho. Muito obrigado. Eles me dão uma força tremenda. Discussão familiar. Porque, como eu estou falando aqui de família, não sou só eu, Wanderley, eu tenho uma família por trás daquilo, e que flutua muito, né, à medida que a gente tem filhos, esses filhos são pequenos, esses filhos vão crescendo, e a coisa vai, as despesas vão se modificando, mas elas estão lá. E com frequência e ascendência diferente aí mas elas estão lá. Então a gente não costuma muito falar de dinheiro e a gente não costuma discutir isso com a família. E a família precisa estar envolvida nessa conversa. Não adianta eu ficar sofrendo aqui, entendeu? Para segurar a despesa, a esposa, os filhos, quem mais viva contigo ali, se não está sabendo que a água está batendo, não vai pular. Ou que não tem uma boa relação, né, Wanderley? Que às vezes não é só uma questão de relação. Se a relação não é boa, sem a dificuldade financeira, com a dificuldade financeira, ela vai pro buraco de vez. Eu te falo de relação com dinheiro. Sim, eu vejo muitas pessoas com problema com relação com dinheiro. A minha mãe, por exemplo, ela não tem problema nenhum em gastar. Nenhum. Enquanto o dinheiro tá ali, ela quer gastar. Talvez porque a relação dela com a receita tenha sido boa até então. Você entendeu? Tipo, mas não é certo. Perfeito. Depois agora que eu fui entender que isso que é uma relação ruim. Então precisa ter esse papo. Do poupar, do deixar. Então eu tô falando da relação em si, só do ganhar, porque não parece, por exemplo, assim, ó, muita gente, por que você quer fazer tal coisa? Porque eu quero ganhar dinheiro. Nossa, como você é. Não, mas eu não vou ser hipócrita. Eu tô trabalhando para quê? Porque eu preciso de dinheiro. Por que eu preciso de dinheiro? Para realizar meus sonhos, para melhorar as condições da minha família. Mas essa relação do dinheiro em si, ela não está bem estabelecida. E fica uma relação de... o dinheiro está comandando, entendeu? O dinheiro está mandando. E eu fui criada, por exemplo, com uma frase seguinte. Você quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro a ela. Como símbolo de poder. Sim. Mas não funciona, não é assim o jogo. Vamos Fui lá. Muito, né? Volta para dentro da família. Tá dentro do contexto. E quando você fala da sua mãe, a gente vai atravessar por um problema muito grande. Já estamos iniciando nesse caminho por conta do aumento da longevidade. Né? Com certeza. Então, as pessoas estão vivendo mais e elas vão viver por mais tempo. E vai gastar mais. E vai continuar gastando, mas com uma perda considerável, né, da sua receita, e que vai impactar, numa das outras anotações que eu fiz aqui, quando as famílias estão acostumadas a um padrão de vida. Então, seja pela aposentadoria, Sim, ou pelas condições, né, que você foi buscando. Mas foi fruto do meu trabalho. Tá bom. Tá tudo certo. Só que você chegou a estabelecer um padrão de vida que, no momento, era compatível com as tuas receitas. né? E, de repente, num dado momento, aconteceram algumas mudanças aí, às vezes perda de emprego, às vezes alguma... Você não consegue mais manter aquele padrão. E, cara, é muito difícil, como a gente diz, né, voltar para trás. Pleonasmo, mas ok. Voltar para trás. Porque subir degraus, né, no que tange a finanças é mais fácil que descer. Todo mundo diz que escada é mais fácil descer. Quando você fala de grana, é mais fácil você subir ninguém quer voltar, do que você. Né? Ninguém quer voltar. É de duro perder o que você conquistou. Eu não estou falando aqui de se é mérito ou se não é mérito. Eu estou falando aqui da realidade, da triste realidade que assola muitas famílias aí, né, nesse meio de campo aí que a pandemia trouxe. Sim. E por aí foi. Então é importante, né, você conversar e convencer os membros do teu grupo familiar, aquele grupo com o qual você atua, de que a situação está estranha. Na empresa a gente costumava muito brincar. Tem momentos que o gato subiu no telhado e está miando forte. Então faça isso dentro da empresa. Sobe no telhado e mia forte e diz para o pessoal, gente, a gente precisa dar um jeito nessa história. E nesse sentido, não é comum
haver essa conversa. O pessoal hoje já nem senta na mesa mais para fazer uma refeição, quanto mais vai sentar na mesa para discutir sobre as finanças da família. E em termos de sociedade, e de novo, curioso que sou, eu tenho mania de ficar estudando essas coisas, o pessoal fala da questão das gerações que vem vindo, e gerações repetem padrões. Sim. Então, quando a gente fala de padrão de vida da família, os adolescentes aí repetem o padrão de quem? Dos seus pais. Se eles não se importam com dinheiro, eles não vão se importar também. Espelho, total. Então você tem que olhar algumas coisas, por isso que eu falo de educação financeira lá na escola. Né? Você tem que ter essa percepção e não dói falar para o seu filho que essa é uma realidade da vida. Não adianta tentar esconder dele a triste realidade que todo mundo vai ter que encontrar uma forma de trabalhar, ganhar o seu sustento e coisa do gênero. Seja ele de que forma for. Não estou aqui deixando ninguém dentro do quadrado. Por quê? Porque se você não fizer isso, os teus filhos vão acreditar que, cara, a reserva lá que o cartão, é sem fim. Que o cartão de crédito é infinito e que não sai, ninguém paga, né? Eu costumava brincar, né? Atuei muitos anos na área financeira e falava que as pessoas que têm descontrole financeiro, elas acham que tem uma árvore lá no fundo do quintal, você vai colher grana lá, né? Com dinheiro plantado. Tá plantado lá, vai colhendo dinheiro. E não é assim. Vanderlei, hoje eu atrelo a maturidade. Mas eu acho que não tem nem a ver Pode? com maturidade, Não, Fernanda. né? É questão de estabelecer limite. É. Para tudo. Né? A gente está tendo cada vez mais dificuldade para estabelecer limites para a juventude. E quando você fala de finanças, é de novo. Agora, se você não tem limite para um monte de coisa, você vai querer limitá-lo financeiramente? Se o padrão da sociedade na qual ele está inserido pede determinadas situações, como é que você chega e vai falar que não pode? Não, eu não vou falar isso, você é um mau pai. Você é uma péssima mãe se eu botar limite nos meus filhos. Aí você vai criando, né, pequenos monstrinhos. Sim. Totalmente fora daquele contexto da realidade. Ah, Vanderlei, você está falando de uma vida dura. Gente, a maior parte da população tem uma vida dura. E a maior parte da população está endividada, inclusive. Eu falei hoje, conto o milagre, mas não conto o santo. A pessoa começa a se queixar muito. Cara, você está com saúde. Você é uma pessoa perfeita, inteligente. Para, né, com as neuras. É uma história. Quer dizer, colocar limite financeiro dentro da família, causar algum tipo de transtorno, nunca foi e nunca vai ser. Se você habituá-los, eles vão se acostumar com aquilo. Hoje em dia, talvez um pouco menos afeito, mas eu me lembro no passado que a gente discutia muito isso, a questão de marcas, né? As grifes, e coisa, que tudo é mais caro. A gente até falou aqui sobre camiseta, né? Camiseta de 2.000, a camiseta de R$30, que no fundo são camisetas, mas se eu não estampar a grife, talvez eu seja menos relevante para a sociedade do que aquele que estampa. Agora, quando você fala de finanças, meu amigo, custa muito caro determinados desvios aí do teu limite financeiro, como a gente está dizendo. Ninguém deveria comprar tudo o que quer. Eu não estou aqui levantando bandeira de nenhum tipo de ideologia. Mas não é racional e as pessoas têm que entender isso. Quanto mais jovem ele entender isso, melhor. Eu me lembrei agora do meu sobrinho. Você falou aquela que o pai sai de manhã para trabalhar e o peso do dinheiro, né? Ele brincava muito, o João Pedro, né? Cadê seu pai, João Pedro? Ele foi trabalhar. Para que ele foi trabalhar? Para ganhar din-din. Para ganhar din-din para quê? Para comprar pão. Suave. Sim. Ele tem que entender que existe uma relação daquele negócio. O pão não cai do céu. Cai sim, né, senhor? Valeu. Mas não é assim. Você tem que comprar. E para comprar você precisa de dinheiro. E para dinheiro você precisa gerar algum tipo de receita. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Não adianta achar culpado. A gente está falando de família, né? Sim, às vezes, mas é o cônjuge, né, que gasta, é o fulano que gasta, é o beltrano que gasta, né? Não adianta achar culpado. Ali mais do que nunca, né? Um casamento, em qualquer tipo de relação, é a coisa de parceria, meu.
Hoje em dia a gente vê muito essa questão de ter rendas diferentes dentro da família. O que é meu, o que é dele é nosso. Uhum. Cara, quando a corda aperta, né, e esse deveria ser o conceito que é de todo mundo, é parceria, meu amigo. Nós temos que jogar todas as receitas aqui dentro desse balaio para conseguir pagar todas as despesas que a gente tem, e não tem as minhas despesas, porque tem despesas aqui que são de todos. É muito bonito, né? Ideologia, né? Porque no casal o homem paga a conta. Já acabou isso faz tempo, né, gente? E se acabou essa história do homem paga a conta, a gente tem que começar a pensar também nas contas, no geral, do cômputo lá de qualquer relação que seja familiar, é de todo mundo. E quanto mais franco for o papo, melhor isso vai acontecer. Então, descontrolou? Tem que mudar hábito, tem que bater um papo com a família. E principalmente, né, a gente já vai finalizando, principalmente estabelecer na sua cabeça, e se não der na cabeça, vai no papel, dentro do preciso me estabelecer aqui financeiramente, né? Aquela listinha de prioridades que você falou. O que eu tenho que fazer para ontem? Deixei de fazer, tinha que ser para ontem. O que é urgentíssimo? O que é urgente e o que é importante? Então tem coisas que, meu amigo, corta na carne que não vai te fazer diferença nenhuma na sua vida. Pelo menos por um tempo, né, Vanderlei? Pelo menos por um tempo. Até que E tem coisas que não tem como cortar. Não. Então tem que estabelecer esse critério, né? Perder o medo de falar de dinheiro. Né? As pessoas precisam perder o medo de falar de dinheiro. A sociedade, a família não costuma falar de dinheiro. Não fala quanto ganha, não fala quanto gasta. Tem muitas situações que o pessoal não faz ideia de quanto é a despesa da família. Simplesmente bola para frente. Então, identifica o que é importante, identifica prioridades. E aí, nessa cola de classificar, é aquela história, meu amigo. Vai ter uma hora que não vai dar para viajar. Vai ter uma hora que vai ter que reduzir o volume de pizzas lá que eu como no mês. Pô, até minha pizza? De repente, sim. Eu vou ter que buscar, durante um período, uma pizza mais barata. Eu vou ter que buscar algumas alternativas, né, para que eu consiga sanear aquela situação. E o pano de fundo, né, é sempre esse. Seja aqui para o papo das finanças, seja para a questão que a gente vive colocando, é informação, é conhecimento. Eu tenho que entender como é que essa mecânica funciona para mim, para que eu consiga, né, me organizar. Então começa aquela história, faça um planejamento financeiro. Volta a gente de novo no planejamento. Evita aquela história da compra por impulso. Não é? Compra por impulso, quer dizer, muitas vezes você compra o que você não precisa quando compra por impulso. Só que a conta vem. Então, a sequência, existe uma sequência. Pensa, planeja e executa, não o contrário. A compra por impulso, eu vou lá e compro. Você não pensou e você não planejou. A conta vem. Então, inverta a ordem. Pensa, aquela questão de prioriza, né? Planeja quando eu posso fazer e vai lá e executa. Controle dos gastos aí do dia a dia. Cafezinho, a bolachinha, o almoço. É um vilão gigante. Perde o controle facinho. Então, eu fiz até uma listinha aqui, rápido. Algumas delas são até interessantes, né? Pesquisa. Estou falando de reduzir despesa. Cara, hoje você tem mecanismos aí dentro da internet sensacional. Então, pesquisa preço, meu amigo. Compara a condição de pagamento. Compara o que você está comprando. Tem uma outra que o pessoal brinca comigo, mas é um negócio antigo. Mas, cara, é mais atual do que a gente possa imaginar, né? Não vá no supermercado sem uma lista de compras. Mínimo. Porque senão você vai botar um monte de tranqueira no carrinho que você não precisa. Então, não vá. E outra coisa, não vá com fome no supermercado. E se for possível, deixe as crianças em casa. Nem da hora do almoço. O terror do supermercado é falta de lista, fome e as crianças do lado. Vai botar coisa no carrinho com certeza que você não precisa. Então, muita atenção.
Questão dos primeiros pequenos gastos, né? 1, 2, 3, 4, 5, você viu, é 10. Então, atenção aos pequenos gastos. Ah, entrou um dinheiro aí que eu não esperava. Guarda, criatura. Entrou um dinheiro que eu não esperava, que é a primeira coisa que vai pensar, aonde eu vou gastar? Onde eu vou gastar? Qual é o meu desejo que não foi atendido, mesmo não sendo uma necessidade? Entrou a grande inesperada? Guarda. O tempo todo perseguindo o desperdício. Reduz o tempo do banho, segura a água, segura a energia, paga a luz. Não dói. Ah, pai chato. Não, pai sabe que pai paga a conta lá, né? Muitas vezes ele sabe quanto custa para ganhar aquela grana. Então, sempre perseguir a questão de diminuir as despesas, né? Eu já tenho um hábito muito antigo, agora os meninos já estão casados, mas a gente fazia muito isso quando eles eram pequenos, que é também aquela questão de você ter um mínimo de consciência, a gente falou de sociedade aqui, um mínimo de consciência. Eu brincava muito com os meninos. Comprou uma peça de roupa? Descarta a outra. Fernando faz isso mesmo. Então você vai se acostumando com aquela situação, que você não precisa de tudo aquilo. Eu só vou comprar uma nova, se eu for substituir uma antiga. Sim. Então são alguns mecanismos que parecem inocentes, né? Para que o Vanderlei está falando isso? Mas a gente não se atenta do quanto é importante isso. Né? Como definir... São pequenos hábitos. Né? Qual é a hora de você fazer a despesa? A gente fica muito aquela em casa às vezes, né? Estou precisando trocar a máquina de lavar. Estou precisando trocar não sei o que lá. Cara, se programa para isso. Porque você já está vendo que ela está chegando na data de vencimento, uma hora vai dar BO. Então, como na empresa lá, se antecipa a isso. Vai lá e se programa para fazer aquela despesa. Olha, mês que vem vai dar para comprar a máquina. Feito? Vai lá e conduz a coisa. Nas promoções. É. Tem muita coisa hoje. Pode parecer óbvio, mas paga a conta em dia para não pagar juros. Tem gente que, além de não fazer o controle financeiro, recebe a conta e não dá a menor atenção. Aí daqui a pouco, nossa, não paguei a conta X, não paguei a conta Y, vai pagar com juros. Para que você vai pagar com juros? E às vezes tem o dinheiro. Uhum. Às vezes tem o dinheiro. Uhum. Não pagou por um esquecimento. Sim. Né? Por falta Então, de controle, tomar às vezes. muita conta. Vou usar cartão? Controla as despesas. Né? Faz uma planilhinha lá, à medida que você for. Hoje em dia, você faz uma compra no cartão e ele apita no teu celular. Controla o que você está gastando. Controla lá. Né? Vou comprando a prazo, vai controlando as parcelas, meu amigo. Porque depois, de novo, você soma um monte de parcelinha pequena, que você às vezes não dá, põe no cartão em 10 vezes, põe no cartão em 5 vezes, põe no cartão em 3 vezes, aí vai chegando lá o teu fluxo, vai falar, nossa, esse mês aqui deu 5 mil reais brincando de cartão, somando um monte de parcelinha pequena. Então faz uma previsão de gastos, né? E trabalha aí as melhores formas. Então, gente, é um papo muito sério. O descontrole emocional que causa, né? Muitos casos aí chegam a posições extremas, né? Perda do patrimônio. Sim. O cara chegou num nível de endividamento tão grande. Olha o que o Chico está compartilhando com a gente. Que ele teve um colaborador que teve que pegar os cupons de gasto dele. 20% do salário dele era só cerveja, que ele pegava todo dia no fim do expediente. Outros 10% eram de refrigerante de cola, né, para dizer. E estava sempre endividado, devendo pensão, carro estragado e nunca tinha dinheiro, mesmo tendo dos maiores salários da empresa. E sempre desmotivado. Desmotivado sempre que volta naquela conversa, né, que o Vanderlei iniciou, né, porque aí, o cara está num círculo. E aí, Chico, é um toque interessante para os empresários, né? Hoje em dia é muito comum as empresas firmarem vários convênios. Então tem convênio com a farmácia, tem convênio com a ótica, tem convênio... Gente, tá? Segura a onda. Eu estou olhando aqui para o lado do empresário e do colaborador dele, não estou falando para não fazer. Tem um convênio com isso, tem um convênio com aquilo, tem um convênio com o outro. No final do mês, quando você vai olhar, o cara não tem salário. E ele desmotiva mesmo. Por quê? Porque, na verdade, ele consumiu a renda dele no meio desse monte de convênios aí que ele tem, e como ele não está pagando, né? Eu estou assinando a notinha lá para debitar no meu salário, muitas vezes, ele perde a noção do quanto está gastando.
Tem algumas empresas que trabalham de uma forma que eu acho correta, que é estabelecer um limite para os convênios. Compromete até X% da renda do colaborador, porque senão pega uma pessoa como o Chico está dizendo e vai gastando, né, em algumas questões aí, com convênio ou sem convênio, né, o Dentro da própria descontrole. empresa, tem um Tanto açougue, acontece. Mas imagina tem quantas empresário coisas. que motiva isso, porque se ele está firmando o convênio, ok, firme, mas estabeleça padrões, limites, né, para aquelas despesas, para que elas não consumam todo o olerite do cara, porque a hora que o cara chega lá, olha o último número do olerite lá e vê que ele no final do mês está recebendo R$100, E aí ele fala, sempre tá endividado, desmotivado. devendo pensão, carro estragado. É o típico cara que não fez nada do que a gente falou aqui desde o começo. Então tem que tomar cuidado, é uma questão grave, essa questão assola a sociedade, essa situação está resvalando e batendo aí nas empresas. Então eu acho que foi quando você abriu a questão para a gente discutir isso, eu aceitei mais uma vez de pronto, porque eu acho extremamente pertinente e quisera eu, né, que o pessoal consiga muitas vezes passar isso que a gente está colocando para outras pessoas, para que a turma possa perceber o quanto essa questão é grave e independentemente de ser nesse nosso bate-papo aí, o mercado hoje oferece uma série de alternativas aí de informação para que a pessoa Só tem que evite tomar cuidado, isso. tem umas informações que ganhe R$1.300 e fique milionário daquilo, mas a gente pode falar disso depois. Ou até como colocou, né, o Elton, informação torta, que na verdade é tendenciosa à medida que está induzindo o cara a tomar algumas medidas aí, né? Algum tempo atrás, quando foi o início, eu não sei nem quanto tempo, eu perco muito rápido essa relação, quando teve o início lá do empréstimo consignado, que foi liberado para aquela classe dos aposentados, o pessoal estava passando fome. Porque fazia consignado para a filha, para o genro, para o gato, para o cachorro, para o papagaio. Chegava lá no dia de creditar ou do idoso ir lá buscar a aposentadoria. Não tinha o que receber, porque estava tudo consumido através do consignado. Então a situação é grave, ela é latente, ela não está aí resumida a um pequeno grupo, não. Como a gente disse, ou você passou, ou você vai passar algum momento de dificuldade. E, de novo, eu não estou aqui, né, colocando para o cara uma situação para a qual ele se desespere. Eu estou colocando uma situação aqui para que você se prepare, para que você esteja atento a reconduzir algumas dessas questões da tua vida financeira, que, como a gente disse lá do início, vai resvalar na tua performance quando pessoa, no teu relacionamento com a família, no teu relacionamento aí com a sociedade como um todo. O cara está endividado, é capaz dele sair brigando no trânsito, é capaz dele destratar o balconista do estabelecimento e até para a gente, né? Às vezes toma um pouco de cautela, porque não é comigo. Né? O cara me distratou, mas muitas vezes não é comigo. Ele está passando uma dificuldade tremenda, ele está transtornado, ele está fora de si. Sim. Então é grave, é alvo aí de muita atenção, de muito cuidado, gera mau humor, gera estresse, gera medo. Né? Aquelas pessoas com síndrome de pânico. Os gatilhos são vários. E o gatilho financeiro, com certeza, é um deles. Caramba. Pessoal, então nós vamos finalizar o nosso primeiro episódio do Fala Vanderlei. Falou como ninguém, hein? E fala, hein? Pelo amor de Deus. Fala, entra na frente da câmera, bate no microfone. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Mas, gente, muito de coração, obrigada, é usar da experiência, na verdade, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar. E eu sei que isso tudo tem a ver com a crença e com o propósito dessa figura que está aqui na minha frente, Maria Fernanda. Por isso que a gente acaba levando isso tecnicamente, mas, de novo, né, eu brinquei com os empresários na semana passada, mas com muito carinho, pensando nas melhores formas aí de ajudar as pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a todos que participaram aqui do chat, pessoal que ficou com a gente aqui, espectadores simultâneos.
Tá Ou sendo então, bagunça, Vanderlei. Não, fala, Pronto, Vanderlei. fala, Vanderlei. Não é bagunça, não. Muito obrigado. Compartilhem, tá? Semana que vem nós vamos voltar aqui, juntamente com o Elton, na Tech Job, às 19 horas, aqui no YouTube. Mas durante a semana, mandem aí comentários para o Vanderlei, né, no direct dele lá no Instagram. O Vanderlei está ativo no LinkedIn. Mandem para a Plin também. Então, hoje, inclusive, na caixinha, lá no meu story, tem uma caixinha de pergunta aberta para vocês quiserem fazer relacionado a marketing, relacionado a tudo que passou aqui para o Vanderlei. Estamos à disposição. A ideia é essa, se conectar, trocar. Então, os assuntos de quinta-feira eu vou sempre direcionar ao Vanderlei para que a gente possa construir esse viés de conexão com vocês, tá? É isso mesmo que a gente está aqui. Então, meu convite é que você se conecte e até a próxima quinta-feira. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada.